Olá! Hoje a gente vai analisar umas declarações recentes e, olha, bem fortes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Oi. Sim, temos uma reportagem aqui sobre um discurso dele, lá no Espírito Santo, agora em 11 de julho, né? Exato. E os alvos foram o ex-presidente Jair Bolsonaro e o filho, Eduardo Bolsonaro. Uhum. O contexto era meio tenso, né? Qual é a lógica dele? No processo Bolsonaro, pare com isso imediatamente, mas imediatamente. Porque a coisa mandou um filho que era deputado se afastar da Câmara para ir lá ficar pedindo: ô Trump, pelo amor de Deus, Trump, solta meu pai, não deixa meu pai ser preso, sei das contas. É preciso essa gente criar vergonha na cara. É preciso criar vergonha na cara. É preciso criar vergonha na cara. Porque a coisa mais pequena de um homem é ele não ter caráter. Vocês viram ontem o filho dele na internet lendo uma carta. Ô Trump, sabe? Fala que você não vai taxar se meu pai não for preso. Que homem que é esse, gente? Que tipo de homem que é esse? Que não tem vergonha de enfrentar o processo dele de cabeça erguida e provar que foi inocente. Porque quem está denunciando ele não é o governador do Espírito Santo. Quem está denunciando ele não é alguém do MAB, não é o pescador, não é o sem terra, não é ninguém do PT. Quem está denunciando ele são os generais e o ajudante de ordem dele, que era coronel do Exército. Tinha aquela história das tarifas americanas sobre produtos brasileiros. Sim, uma tensão diplomática ali pairando. Então, o nosso objetivo aqui é tentar entender o que foi dito. Sabe, as entrelinhas, talvez a estratégia por trás disso. Vamos dar uma olhada mais de perto nesse material. Vamos lá. Bom, uma coisa que chamou bastante atenção foi como o Lula falou de uma suposta conversa, né, entre o Eduardo Bolsonaro e o Donald Trump. Ah, sim. Ele descreveu isso com muita ironia, né? Muita. Falando de um pedido para o Trump não colocar as tarifas, mas, tipo assim, condicionando isso à situação de Jair Bolsonaro na justiça. Exato. E ele não ficou só na descrição. Não mesmo. Ele imitou o jeito que o Eduardo teria falado, que ele, oh, Trump, e ainda disse que a atitude foi humilhante. E não parou por aí. Usou a coisa para falar do ex-presídio. Linguagem pesada. Pesadíssima. Claramente para desqualificar, né? Com certeza. E o interessante, eu acho, é essa ligação que o Lula faz, bem explícita mesmo, entre a pressão de fora, as tarifas, e os problemas legais do Bolsonaro aqui dentro. Aham. Ele basicamente acusa a família de, sei lá, tentar usar uma negociação internacional para resolver uma questão jurídica interna. Aí entram os termos fortes, tipo, sem caráter. Pois é. Essa construção toda serve para pintar um cenário de desespero, talvez. Falta de dignidade do lado de lá. E aquela frase repetida, é preciso criar vergonha na cara. Sim, ele repetiu isso algumas vezes. Isso reforça muito essa imagem. É como se o Lula estivesse dizendo, olha, enfrenta o processo, prova sua inocência de cabeça erguida. Né? Em vez de usar essas manobras, buscar ajuda fora, é uma cobrança de postura, quase pessoal assim. E essa cobrança não ficou solta, né? Ele fez questão de apontar quem, na visão dele, estaria por trás das denúncias que complicam o Bolsonaro. E aqui o discurso dele muda um pouco de direção, não acha? Totalmente. Ele tira da jogada os adversários de sempre. Exato. Falou que não era o PT, não era o MST, nem o MAB, nem mesmo o governador do Espírito Santo que estava ali do lado dele. E aí ele aponta para onde? Especificamente figuras militares. Ele disse os generais e o ajudante de ordem dele, que era coronel do Exército. Isso é muito direcionado. Muito. Sugere que os problemas vêm de dentro das próprias fileiras de apoio do Bolsonaro. Precisamente, se a gente olha isso num quadro maior, a tática parece clara. Isolar o Bolsonaro e, ao mesmo tempo, minar a imagem de coesão de um setor que foi super importante para o governo dele, que é o militar. Faz sentido. Quando ele diz que as denúncias vêm de generais, do ajudante de ordens, ele não só ataca a credibilidade do Bolsonaro com essa base, mas também assim joga com a ideia de que pode ter racha
ali dentro, né? Sim, ele planta essa semente da dúvida. É uma forma de dizer, olha só, não somos nós os adversários históricos que estamos falando isso. São os seus, aqueles que estavam lá com você, entende? Entendo. Reforça a pressão para o Bolsonaro se defender diretamente, imagino. Exato. Tira a força do argumento de perseguição política que o Lula sugere que tentaram usar com o Trump. É uma jogada política que tenta, assim, mudar quem é percebido como a fonte do conflito. Bem calculado. Então, para a gente amarrar o que essa fonte nos mostra, temos o Lula usando um vocabulário bem duro, a coisa, sem caráter, Uhum. conectando a tensão comercial com os Estados Unidos aos processos do Bolsonaro, Sim. e o ponto talvez mais estratégico, jogando a origem das denúncias para cima de militares que eram próximos a ele. Exatamente. E isso, baseado só no que o Lula falou nesse discurso, né, nos deixa com uma questão interessante para pensar. Qual seria? Se essa alegação for verdadeira, se as denúncias realmente partiram de figuras militares próximas ao ex-presidente, o que isso diz sobre as lealdades, sabe? Sobre a coesão, talvez ressentimentos, dentro desses círculos de poder depois que o governo Bolsonaro acabou? Fica aí a reflexão.